Oi, gente, Deus abençoe você, abençoe esse período de louvor. E como você sabe, eu tenho uma palavra aqui, uma série de mensagens sobre como lidar no momento da dificuldade, como lidar no momento da angústia, no momento do isolamento, no momento da quarentena, no momento da crise econômica que está prestes a vir sobre o nosso Brasil, sobre esse vírus extremamente conhecido a nível do mundo. O que fazer no momento de angústia? O que fazer no momento de uma dificuldade? Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 22. Tem uma palavra nessa noite para a gente, para o nosso coração. O que fazer no momento da angústia, no momento da depressão? Como lidar nos dias maus? O Evangelho, ele não só nos traz caminhos para os dias bons, mas também nos ensina a passar os dias maus. O próprio Davi disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Então, Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 22, diz assim: e eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venhas e lhe imponha as mãos para que ela seja curada, e ela viverá. Verso 24: e Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Nós conhecemos esse texto, é um texto extremamente conhecido, que fala sobre um chefe da sinagoga chamado Jairo, ou também chamado Jair em outras no nosso Brasil. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele tem uma filha amável, a qual ele ama, a qual ele tem prazer nela, tem anseio de desfrutar a alegria do abraço, do riso, das brincadeiras de uma filha. Somente quem é pai, quem é mãe consegue entender isso. A Bíblia vai dizer que essa menina, ela, aplico aqui uma conjectura, até porque a Bíblia usa 3 traduções para se interpretar um texto: alegórica, figurativa e também literal. Essa menina acorda um dia e ela não acorda bem, mas o seu pai é alguém de posição. O seu pai é alguém de posicionamento. Ele é um chefe da sinagoga. A sinagoga era o local onde os irmãos se reuniam para cultuar ao Senhor. E esse Jair, ou Jairo, ele é o chefe dessa situação toda. Ele é um homem de respeito, é um homem de prestígio, ele é um homem de muitas influências. Conhece muita gente, numa linguagem grotesca, coloca o tapete para Jairo passar. Ele tem muita influência, ele conhece muita gente, mas ele tem um problema. E o que eu acho interessante nesse contexto é que no meio desse problema que ele tem, a Bíblia vai dizer que ele não pode solucionar. Deixa eu te dizer uma coisa: existem problemas que você e eu tenho, a gente tem, que a tua faculdade não pode resolver.
O teu cartão de crédito não pode resolver. A tua influência não pode resolver. A tua estrutura não pode resolver. Os teus canudos não podem resolver. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele tem influência, mas tem um problema. E ele não pôde resolver. Eu posso conjecturar Jairo mandando WhatsApp para as pessoas de influência. Eu estou com uma filha enferma, tem como trazer alguma solução? E todos negavam, não porque não queriam ajudar o chefe, mas porque ninguém tinha solução para aquele problema. É como se fosse o coronavírus hoje, cara. Todo mundo fala alguma coisa, mas ninguém ainda chegou num denominador comum. É isso. Mas quando os homens não têm uma palavra, a Bíblia diz que Deus tem palavra de vida eterna. O que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que este homem, chefe da sinagoga, ele sai do seu lugar de segurança. Ele sai dentro da ambiência, do ambiente da casa dele. E sabe para onde que ele vai? Ele vai aos pés de Jesus. A Bíblia enfatiza em dizer, ele é chefe, mas nessa situação ele foi para os pés. Ele é poderoso, mas nessa situação ele foi para os pés. Ele tem influência, mas nessa situação ele foi para os pés. Ele tem prestígio, mas nessa situação ele foi para os pés. Ele é o presidente, mas nessa situação ele foi para os pés. Sabe o que eu consigo entender? Quando ninguém pode resolver, vá para os pés de quem pode resolver. A Bíblia vai dizer que ele vai para os pés, e literalmente nos pés ele vai falar com Jesus a respeito da filha dele. Deixa eu te dizer uma coisa: ao longo de muitos anos, lidando com jovens, com adolescentes, ministrando, eu tenho me deparado com algumas mães que elas falam assim para mim: Júlio, este jovem, este adolescente eu deixei de lado, não quero mais saber sobre isso. Agora sabe o que eu entendo? Todos os pais e todas as mães que vieram falar assim comigo é porque o filho ou a filha em algum momento deixou de ser quem era. Uau! Sabe o que eu entendo? É que a filha de Jairo estava doente, deixou de ser quem era, mas a Bíblia diz que ela continuou filha. O pai não abandonou. Está enferma, mas é filha. Está moribunda, mas é filha. Não está pregando, mas é filha. Não está dançando, mas é filha. Não está orando, mas é filha. O que eu acho interessante é que aquele pai, o pai poderia olhar e dizer: não, sabe, você me causou problemas, você não foi uma filha boa. Literalmente eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Vou para casa e vou descansar. Se morrer, morreu. Mas não é isso que acontece. A Bíblia vai dizer que este pai, ele vai correr atrás de uma solução. Sabe quase o que? Ela está enferma, mas é filha. Essa palavra vai pegar alguém aí. Não está na posição que está, mas é filha. Talvez você se afastou, talvez você desviou, não está caminhando como um dia gostaria de ter caminhado, não tem a fé que um dia você começou, não tem o abraço do pai que um dia você teve, mas Deus está dizendo: é filha, é filho. Uau, em nome de Jesus, você é filho e nada altera esta paternidade. Você é filho. Sabe o que eu entendo? É que quando este pai, ele sai da casa e vai com o intuito de ir aos pés de Jesus, ele está dizendo: ela está com problema, mas é filha. Ela está enferma, mas é filha. Oh, larabaxandarácia. Sabe qual é a palavra de Deus para alguém aqui? Talvez você está com a fé abalada,
porque talvez você nunca viveu isso na sua nação. Talvez você está com a fé abalada por causa da economia, por causa da sua estabilidade, saber se amanhã você terá o teu salário ou não. Ei, querido, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra: filho. Você é filho. Agora sabe o que é a palavra? É que Jairo chega aos pés de Jesus, e nos pés ele vai falar: Senhor, eu tenho um problema. A minha filha está em casa e ela está muito doente. Deixa eu te dizer uma coisa: é muito bom quando a gente sabe o diagnóstico que a gente tem. Ele poderia dizer: não, Senhor, vai lá para poder ver como ela está. Eu sei o que se passa lá dentro. Ei, querido, em nome de Jesus, se você já conseguiu visualizar a doença, se você já conseguiu visualizar aquilo que está te atrapalhando, vai para os pés de Jesus. Vá aos pés de Jesus. Nos pés tem solução, nos pés tem cura, nos pés tem livramento, nos pés as portas se abrem, nos pés Deus restitui, nos pés Deus levanta, nos pés o princípio de Deus é estabelecido. A Bíblia vai dizer que Jairo vai para os pés, e nos pés ele para Jesus e diz: Senhor, eu sou chefe, mas não posso resolver esse problema. Talvez você tenha dinheiro, tenha influência, tenha amizades lá em cima, mas não pode resolver uma situação. No meio dessa crise, sabe o que resolve? Os pés. Os pés de Jesus resolvem. Agora, sabe o que eu entendo? É que a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para Jairo. O que eu acho interessante é que desceu um negócio aqui muito forte aqui. É porque chefe, ele não olha assim, ó. Chefe está em cima. Geralmente quem é chefe, pela posição que ele tem, o olhar do chefe é esse aqui, ó. O jugo é suave e o teu fardo é leve. Olha aqui, o posicionamento do olhar do chefe. O chefe olha para os empregados que estão embaixo. Só que nessa condição, o Jairo, quando sai de casa, ele vai para os pés. E agora nos pés ele não consegue olhar para baixo. Ele tem que olhar, porque o chefe encontrou agora o rei. E não só rei, encontrou o rei dos reis. E não tem ninguém acima dele. A Bíblia vai dizer que operando ele, ninguém pode impedir. Operando eu, ninguém pode impedir. Ei, querido, você pode ser grande lá fora, mas na presença de Deus, você olha para cima, porque não tem ninguém acima dele. Ele é poderoso, é glorioso, onipotente, onisciente, onipresente. Não há ninguém que possa livrar das mãos dele. E operando ele, ninguém pode impedir. Agora, para a gente caminhar para a pregação, que eu estou na introdução do texto, sabe o que a Bíblia vai dizer? É que nesse momento, quando Jairo vai para os pés, ele nos pés fala: Senhor, eu tenho um problema em casa. A minha filhinha, olha a expressão, na versão King James está a minha filhinha. Sabe como a gente chama assim? Quando a gente tem afeto, quando a gente tem carinho. Mas ela está doente, mas eu ainda tenho carinho. Ela está enferma, mas eu ainda tenho carinho. Ela não está produzindo, mas eu ainda tenho carinho. Ela não está da maneira que estava, mas eu ainda a amo. E porque eu a amo, eu vou para os pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz: ok, eu vou na sua casa. Agora construa essa cena comigo. Jairo se levanta, começa a ir de encontro a Jesus, aos seus discípulos. Mas a Bíblia vai dizer que no decorrer dessa multidão,
Jesus está caminhando à casa de Jairo, mas de repente Jesus para. Por quê? Porque uma mulher que está há 12 anos sofrendo de um fluxo toca em Jesus, e Jesus faz isso aqui, ó: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, eu não dei, alguém teve fé o suficiente para pegar. Tem pessoas que nessa live vão ter fé para esperar Jesus dar, mas tem gente que nessa live vai dizer: eu não vou esperar, eu vou pegar porque eu sou filha. Eu vou pegar porque eu sou filha. Aí, Júlio, mas isso não tem contexto. Aplico agora, se não tem contexto. A Bíblia vai dizer que quando Jesus olhou para trás e disse: alguém me tocou, uma menina, não podendo se esconder, disse: Senhor, fui eu que te toquei. E ela explica toda a situação para Jesus. Sabe o que Jesus falou para ela? Filha, vai, a tua fé te curou, te salvou. Ei, querido, quem é filho sabe quem é filha sabe quem é. Agora, neste inteirinho, aonde a Bíblia vai dizer que Jairo está acompanhando Jesus até a casa dele, pessoas da casa de Jairo vieram até o encontro. Construa esta cena comigo. Jairo está caminhando, Jesus está com Jairo, os discípulos estão atrás e uma numerosa multidão está vindo atrás. Qual é o destino? A casa de Jairo. Só que dentro da casa de Jairo algo acontece. Enquanto Jairo está nos pés, clamando pela filha enferma, neste período a filha estava morrendo. É isso. Enquanto Jairo estava nos pés, a filha estava morrendo. Aí você diz: poxa, para que estar então em Deus se eu estou nos pés e os meus sonhos morrem? Calma, a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está caminhando, vem alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha, ou melhor, a tua filhinha, a quem você ama, a quem você tem carinho, a quem você tem zelo, ela morreu. Não incomodes mais o mestre. Sabe o que Jairo poderia fazer? Jairo poderia literalmente dizer: Jesus, muito obrigado, irei para casa velar o corpo da minha filha. Mas Jairo ouve a notícia má e ele vai ver o que Jesus vai falar. Ei, sabe qual é o que o Brasil tem que fazer? No meio das notícias más, ouvir o que o mestre tem a falar. Oh, aleluia! No meio das notícias de angústia, de morte, de decepção, ouvir aquilo que o mestre vai dizer. Ei, querido, sobre a sua casa, eu não conheço o que se passa aí, mas em nome de Jesus, toda notícia de tragédia, toda notícia de morte, atrás tem uma palavra de palavra de Deus ainda sobre a sua casa, sobre a sua família. A última palavra quem dá é Deus, a última direção quem dá é Deus, não é o diagnóstico do médico, a palavra é de Deus. E aí, quando eu estava estudando essa mensagem, sabe o que eu descubro da vida de Jairo? Jairo tinha uma fé inabalável. E sabe qual é a ordem de comando para essa noite? É justamente isso, uma fé inabalável. O Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando eu olho para Jairo, sendo pai, recebendo a notícia: tua filha morreu.
sua filha, acabou a vida, não incomodes mais o mestre. Olha o nível de fé desse cara. Ele poderia tomar decisões precipitadas, ele poderia tomar decisões que poderiam prejudicar o seu futuro, mas ele vai parar e vai ouvir o que Jesus vai dizer. E sabe qual é a palavra de Jesus para Jairo? Jairo, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Ei, querido, sabe o que é isso? É uma fé inabalável. Não seremos abalados. Sabe qual é a ordem de comando de Deus para essa noite? No meio de angústia, no meio de dificuldade, não seremos abalados. Quer abalo maior do que esse? A notícia de um pai em receber a notícia que a filhinha, a única filha, veio a óbito. Meu irmão, quem não perde as estruturas, quem não perde as diretrizes, quem? Mas o texto vai dizer: segurou o choro, não falou nada e ouviu aquilo que o mestre tinha a dizer. Ei, querido, segura o choro, Deus ainda tem uma palavra. Segura o choro, Deus ainda tem uma palavra. Segura o choro, Deus ainda tem uma palavra. A fé de Jairo eu quero transportar para a sua vida. Uma fé inabalável, uma fé que não está isento de notícias trágicas. Jairo recebe uma notícia que ninguém gostaria de ouvir. E ele poderia literalmente olhar para Jesus e dizer: obrigado, tá ok? Eu te chamei para ir na minha casa, mas você parou para atender essa menina aí. Enquanto o Senhor parou para atender ela, a minha filhinha morreu. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? É que neste momento, quando a filha morre, Jairo olha para cima e Jesus olha para baixo. Ei, querido, eu tenho uma palavra para você. Enquanto você está aí olhando para cima, ele está olhando para baixo e está dizendo: eu vou na sua casa, eu vou em todas as áreas que você precisa, eu estou entrando lá. Ei, aleluia, na saúde eu estou entrando lá, é na vida financeira eu estou entrando lá, é nessa pensão eu estou entrando lá e ela vai sair, em nome de Jesus. Você pode botar a ordem de comando hoje, é essa, hashtag não seremos abalados. Começa a viralizar isso daí. Não seremos abalados. Ei, querido, a notícia do corona está chegando. Não seremos abalados. A notícia de mortandade está chegando. Não seremos abalados. Vai um conselho por esses dias: não fica vidrado em notícias más. Não fica vidrado em notícias que podem não lhe trazer esperança. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Ei, querido, a Bíblia vai dizer literalmente: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E sabe o que me dá esperança? É saber que eu sou filho, é saber que ainda que eu confie no Senhor, nós seremos como o monte de Sião e não seremos abalados. Sabe o que eu entendo? É que quando Jesus recebe a notícia dos homens que vieram da casa de Jairo: a tua filha morreu. Sabe o que Jairo poderia dizer? Jesus, obrigado, tá? Deus abençoe. Vou velar o corpo da minha menina, da minha filhinha que eu amo. Jesus olhou para Jairo e disse: ei, crê somente. Jesus só deu uma palavra. A decisão é pessoal. Jairo poderia dizer: eu não acredito, mas Jairo ficou quieto, como quem diz: entre a palavra dos homens e a palavra de Jesus, eu fico com a palavra de Jesus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. E o mais lindo, encerra aqui em um minuto. Jesus vai na casa de Jairo, e quando chega lá, a menina que brincava, a menina que tinha vida, estava deitada, morta. Uau!
Todos sabiam que a menina estava morta. Todos sabiam que a menina não existia mais vida. Mas sabe, Jesus abriu a porta e disse: ei, está dormindo? Está dormindo? Está dormindo, eu não vou sair essa palavra. Está dormindo. Tem gente olhando para você e está dizendo: eu acho que teu ministério morreu. Está dormindo. Sabe o que é isso? Uma hora acorda. Está dormindo, uma hora acorda. Está dormindo, uma hora acorda. Jesus chegou na casa de Jairo e fez, sabe o que? Aonde está a menina? Aí os pais: está aqui, Senhor, mas ela já morreu. Aí Jesus: ela dorme. Olha o que Jesus faz. Tocou nela e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta. Sabe quase que? Porque Jesus é pai de Jairo, e Jairo tem uma filha que ele é pai, mas Jesus também é pai dela. Eu não sei como você consegue entender isso. Talvez você se afastou de Deus. Talvez você vai começar a colocar isso aí, hashtag não seremos abalados. Se você está cultuando com a sua família em casa, se você está cultuando aí com os seus, no ambiente onde você está, eu queria que você, se você puder tirar uma foto, marca a gente e a gente vai repostar isso na nossa página da nossa igreja, Igreja Missionária Bethesda Sede. Hashtag não seremos abalados. A igreja não será abalada. O evangelho verdadeiro de Jesus não será abalado. Pode vir tormenta, pode vir tempestade, pode vir angústia, mas nós não seremos abalados. Hashtag não seremos abalados. Sabe o que eu descobri? É que a gente, o Wallace, Ana, a pessoa que está aqui em cima, sabe o que eu descobri? Que a gente não consegue saber que temos uma fé inabalável no momento bom. Como que eu posso olhar para você e dizer: eu tenho uma fé inabalável, quando tudo está indo bem? A família está indo bem, o dinheiro está indo bem, a saúde está indo bem, tudo está indo bem. A gente olhar e dizer que tem uma fé inabalável é muito fácil. A gente só consegue dizer que tem uma fé inabalável quando as coisas estão indo contra a nossa direção. E o texto vai dizer que Jesus entrou na casa de Jairo e disse: ela não está morta, ela dorme. Mas a palavra dos homens: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jairo poderia voltar para casa sem Jesus, triste, angustiado, mas sabe o que ele fez? Ele acreditou na palavra de Jesus. O que Jesus disse? Creia somente. Hashtag não seremos abalados. Você está afastado, você está desviado, saiu da igreja por algum motivo e talvez quer retornar para Jesus. Talvez você está aí dizendo: Júlio, rapaz, eu acredito nessa palavra, eu sou filha, eu sou filho, eu saí, me desviei por algum motivo, mas eu acredito que Jesus, ele me aceita de volta. É lógico que aceita, você é filho. Se você quer nessa live aí, nessa transmissão, retornar para Jesus, eu queria que você colocasse aí: eu quero voltar para Jesus. Que algum colaborador que está aqui vai visualizar e a gente vai dizer o seu nome aqui. Eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que se afastou, desviou, entendeu a mensagem nessa noite, uma fé inabalável, não seremos abalados. Você tem a decisão hoje, cara. Pega esse celular aí e escreve aí: eu quero voltar para Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos cantar essa canção. Enquanto nós vamos louvar, eu quero que você faça isso aí. O momento é propício para que você possa voltar para Jesus. Jairo poderia voltar sem Jesus, mas ele voltou com Jesus. Ele poderia voltar para casa com um grande problema: a filhinha está morta. Mas a Bíblia vai dizer que ele voltou com Jesus.
Vai um conselho: volte a andar com Jesus hoje. Volte a ter uma aliança com Jesus hoje. Nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Seremos abalados, não seremos abalados. Oh Espírito Santo, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Teus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Sim, tudo Ele pode. Teus inimigos cairão. Acredite nisso. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe,
abalado no meio de uma dificuldade, só o teclado, no meio de uma tormenta. Sabe o que me vem à mente? Não ser abalado. Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados, estavam no cárcere interior, lá no último, no final, açoitados, feridos, machucados, angustiados. Paulo, o que você vai fazer? Rapaz, eu estou machucado aqui. Mas a Bíblia vai dizer, eles confiavam em Deus. Eu posso conjecturar, talvez Paulo dizendo: e aí, Silas, você confia? Confio. Então cante uma canção: não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe, a Bíblia vai dizer que Paulo começa a orar, Silas começa ali a louvar ali, e a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, sabe Ana, sabe Marcelo, a Bíblia vai dizer que eles estavam presos, cara. Estavam presos, açoitados, machucados, feridos, angustiados, mas o louvor: não seremos abalados, não seremos abalados. Está angustiado? Tô. Não seremos abalados. Está aflito? Tô. Não seremos abalados, não seremos abalados. Você está angustiado em saber se amanhã você vai morrer ou não, por causa do decreto que você está açoitado e provavelmente amanhã você morre. Cante uma canção: não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe, o que eu acho lindo é que enquanto... Peraí, sabe, olha assim, você também gosta dessas visões assim, sabe o que Deus me deu agora aqui? É que eles estavam presos, Marcelo, fisicamente, mas o espírito... Olha, uau, você está preso em casa, irmão, na quarentena? Não seremos abalados. Sabe o que eu entendo? É que o corpo físico estava preso, o corpo físico estava preso em cadeias, mas o espírito, e não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, Jesus, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Agora, o que é mais lindo é isso aqui, é porque o corpo, teclado, o corpo está preso, mas o espírito está livre. E o espírito que está livre reflete na fé que eu tenho, porque não é eu estar preso que me define, porque quando eu estou fraco no corpo, eu estou forte no espírito. Quando eu estou fraco no corpo, eu estou forte no espírito. Aí está Paulo orando: Senhor, nos livra, nos dá vitória. Sabe, aí vai Wallace, vai. Aí eu sou Paulo, tu é Silas. Aí Paulo está aqui, ó: Senhor, em nome de Jesus, olha o coronavírus aí, Senhor. Olha aí, Senhor. Ô Senhor, muda a história, muda o percurso. Um está orando e o outro está louvando. Segura, Wallace. O que aconteceu? Perto da meia-noite, um terremoto veio, entrou na casa, entrou na cadeia e só abriu as portas. Sabe quase o quê? Porque eles já estavam livres.
o Espírito já tinha livrado, porque quem anda em Espírito entende as coisas do Espírito. Quem anda na carne só entende as coisas da carne, só entende das notícias da carne. Mas quem anda em Espírito pode estar vivendo dias de angústia, mas ainda diz: nós confiamos em nosso Deus e não seremos abalados. Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que permanece para sempre, e não serão